Ok, muito bem-vindo nesse dia para a nossa aula número 5, né? Parte 1. Sejam muito bem-vindos todos, amados irmãos e irmãs, alunos da Escola Bíblica da nossa igreja em Moçambique, né, na África. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família nesse dia. E para nós iniciarmos essa aula número 5, parte 1, vamos orar? Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor. Esse nome que está acima de todos os nomes. Nos prostramos perante o Senhor neste momento. E te pedimos uma unção especial do Teu Espírito. Unge nossas mentes, nossos corações. Que nós possamos dar as boas-vindas à Tua Palavra, como os amados irmãos da Tessalônica deram no passado. Que o Senhor possa, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que o Senhor possa nos dar esse desejo imensurável de dar as boas-vindas à Sua Palavra. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a Sua Palavra, nos ensine, Senhor. Comunique conosco neste momento, por favor. No nome glorioso de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes. Nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, por sua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ok. Hoje eu estou gravando essa aula no domingo, né, após o nosso culto aqui no Brasil. E, por favor, esteja orando por mim. Amanhã eu vou fazer uma pequena cirurgia de manhã. E, pela graça de Deus, vai dar tudo certo. E estaremos juntos aqui na próxima semana com a aula número 6 também. Amém? Ok. Ok, se você pode, né, abre a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós estamos estudando pneumatologia, né, o estudo ou tratado do Espírito, o estudo do Espírito Santo, no caso aqui, né, da nossa aula. E essa aula número 5, número 6, número 7, número 8, nós vamos falar de coisas práticas para nossas vidas, ungidos pelo Espírito Santo, né? Como Deus consumou a obra e como Deus, né, na pessoa do Espírito Santo, capacitou a pessoa de Jesus, né, para que ele exercesse o seu ministério aqui na terra, fosse à cruz, morresse por nossos pecados, ressuscitasse e fosse elevado aos terceiros céus, onde ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por nós. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, no tempo todo estava agindo e está agindo hoje em nossas vidas, como homens e mulheres de fé, nascidos de novo, selados pelo Espírito Santo. Olha, isso é um privilégio para cada um de nós. Nós temos visto nas últimas aulas como o Espírito Santo atuou no Velho Testamento, né, e como ele atuou em diversos momentos da nossa história, e também como ele selou a igreja a partir de Pentecoste. Né, ele selou todo aquele que é nascido de novo, né, tem um selo, tem um batismo do Espírito, e nós podemos encher-nos do Espírito, né, submetendo a palavra de Deus no nosso dia a dia. E para iniciarmos, hoje nós vamos falar alguns pontos. Perdão, só um pincel, né? Hoje, na aula número 5, vamos falar sobre o Espírito Santo na vida e ministério de Cristo, né? Nós vamos falar também sobre a concepção virginal e a unção no batismo de Jesus. Vamos estar falando sobre isso também. Vamos falar sobre o Espírito Santo no ministério terreno de Jesus Cristo.
e a ressurreição e exaltação pelo poder do Espírito Santo, né? Mas como introdução, essa aula hoje, para nosso entendimento, para nossa edificação e ministração das nossas vidas, nós que somos homens e mulheres de fé, nascidos de novo, né? Salvos pela graça de Deus, e estudantes da palavra de Deus, né? Nós somos estudantes da palavra de Deus. E por isso nós estamos dando as boas-vindas à palavra de Deus nesse dia, nessa aula número 5. Né? Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, só para, antes de nós entrar em 1 Coríntios, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, está escrito, Paulo diz, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Né? Paulo diz, olha, vocês têm ouvido a palavra de Deus, não como palavra de homem, mas como de fato é a palavra de Deus. Recebido a palavra de Deus. Essa palavra recebido, no grego, significa dar as boas-vindas. Vocês que têm dado as boas-vindas à palavra de Deus, não como palavra de homens, recebida de nós, mas como de fato é a palavra de Deus, ela está operando na vida de cada um de vocês eficazmente. Olha, então, nós, nessa aula número 5, nós damos as boas-vindas à palavra de Deus. Por isso é tão importante falar, está escrito. Está escrito. Está escrito. E é a palavra de Deus que alimenta a nossa fé. Amém? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 e 14, está escrito. 1 Coríntios, como introdução nessa aula, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13 e 14. 13 e 14. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13 e 14. Está escrito. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Olha que versículos maravilhosos. Nós vamos estudar muito ainda para frente, nas próximas aulas, sobre 1 Coríntios capítulo 12, que fala sobre os dons espirituais. Nós vamos falar sobre isso. Mas hoje, como introdução, amados irmãos, a palavra de Deus é clara para nós hoje. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, está escrito, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Vós sois membros do corpo de Cristo. Individualmente membros do corpo de Cristo. Mas, só para nossa edificação, somos membros uns dos outros. Quando nossa carne rejeita, né, a manifestação do Espírito Santo em nós, muitos de nós acabamos ficando em rebeldia contra Deus. É tão crucial que nós entendamos nessa manhã sobre a importância
de sermos parte do corpo de Cristo. E o Espírito Santo, né? Deus deu um só Espírito. Todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, independente do nível social. A pessoa pode ter muito dinheiro, ou pode não ter dinheiro nenhum, ou a pessoa pode ser um judeu, ou pode ser um gentil, um grego, pode ser independente de qualquer coisa externa. Se nós somos nascidos de novo, nós somos membros do corpo de Cristo. E eu quero te explicar hoje a importância de nós entendermos esse fato. Porque o Espírito Santo nos batizou em um só corpo. Um só corpo. E neste corpo, o qual Jesus é o cabeça, nós somos membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Ah, porque eu sou dedinho do pé, eu sou insignificante? Não. É tão importante um membro inferior quanto o braço, qualquer outro membro do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E por isso, versículo 26 de 1 Coríntios 12 fala: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um membro é honrado, com ele todos nós somos honrados e por isso regozijamos com ele. Então, nesta manhã, nós fomos batizados no corpo. O Espírito Santo nos colocou no corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E aqui, nós estamos no 1 Coríntios 12, versículo 13 em diante está escrito, versículo 15, perdão. Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estará o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estará o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. E fomos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. Somos individualmente membros do corpo de Cristo. Amados irmãos, a pessoa mais fraca no corpo de Cristo, na sua igreja, o corpo local ou o corpo universal de Cristo, é tão importante para o corpo quanto qualquer outro membro. Se você se sente o dedinho do pé, você é tão importante quanto a mão ou o olho no corpo de Cristo. Olha, imagina se você anda, o corpo não tem o dedinho do pé. Ele vai ser o quê? Aleijado. Né? O corpo de Cristo é perfeito. E nós fomos batizados pelo Espírito Santo neste corpo. O corpo de Cristo. Uma vez, uns 30 e poucos anos atrás, né, eu estava numa lanchonete para comprar um lanche. E eu entrei na fila, né, do caixa para pagar. Eu estou ali na fila andando e um senhor de idade estava atrás de mim e eu não vi. E ele estava calçado com um chinelo, ou seja, os dedos dele do pé estavam visíveis. Eu estava no caixa e eu não vi esse senhor atrás. E eu estava calçando uma bota de couro com solado de borracha de pneu. Imagine. Eu estou na fila para pagar o lanche. E esse senhor está atrás de mim. Aí a pessoa que está na minha frente deu um passo para trás. E eu dei um passo para trás também. E eu acabei pisando no dedinho do pé desse senhor idoso. Esse homem gritou, xingou, pulou. Eu falei, me perdoa, Senhor. Me perdoa, não vi.
Ele gritou, falou, tá doendo, como eu vou perdoar, o dedinho está doendo. Ele estava sofrendo por causa do dedinho do pé dele. Olha só, quando um membro do corpo sofre, todo o corpo, aquela dor reflete no corpo todo. A pessoa queria até me bater com aquele idoso. Sabe, amados irmãos, nós fomos batizados no corpo. Por isso é muito importante para nós, como parte deste corpo, o corpo de Cristo, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. 2 pontos. E isto, é a submissão ao Espírito Santo em nossas vidas e nos ensinando que nós somos membros uns dos outros e no corpo de Cristo, como nós vimos em 1 Coríntios 12, 14, há uma diversidade, somos diferentes uns dos outros. Né? Eu sou diferente de você, ou você é diferente de outros, né? Ninguém é igual a um ao outro. Somos diferentes uns dos outros. Há uma diversidade. 1 Coríntios 12, 14. Há uma diversidade no corpo de Cristo. Porém, todos nós somos batizados pelo mesmo Espírito. Somos homens e mulheres nascidos de novo, salvos pela graça de Deus. E um só é o Espírito que nos selou. Somos diferentes uns dos outros no corpo, mas o Espírito é um só, que nos batizou e nos capacita no dia a dia. Por isso é tão importante submeter ao Espírito Santo. E uma das coisas que reflete e revela em nossas vidas que nós estamos enchendo-nos do Espírito Santo, submetendo ao Espírito Santo em nossas vidas, é amar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Devemos amar e perdoar uns aos outros. Sabe, em João, no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Olha comigo aqui, João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Jesus deu um novo mandamento para nós. Como membros desse corpo, né, fomos batizados no corpo pelo Espírito Santo, nos colocou no corpo e nos capacita no corpo. Jesus nos deu um novo mandamento. Em João capítulo 12, versículo 34 e 35 está escrito, Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Olha, Jesus disse, novo mandamento vos dou. No Velho Testamento, na lei, qual era o mandamento? Que a pessoa amar uns aos outros como a si mesmo, não é verdade? Ama os outros como a si mesmo. Então, essa é na lei. Na lei, amar uns aos outros como a si mesmo. E sabe, nós sabemos o quanto difícil é amar uns aos outros como a nós mesmos. Muitos de nós não amamos a nós mesmos, né? Não cuidamos desse corpo, que é templo, tabernáculo do Espírito Santo, como está em 1 Coríntios 6,19, que, sabe, muitos de nós não cuidamos do nosso corpo como deveríamos cuidar. Então, isso revela que nós não amamos a nós mesmos como deveríamos. E na lei é, ama o próximo como a ti mesmo. Tá certo? Ama o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus disse, aqui em João 13, o novo mandamento vos dou. João 13, 34 e 35, versículo 34 e 35. Jesus diz, outro mandamento vos dou. Nós sabemos, irmãos, que a lei é boa, é um aio que aponta para o Messias, Jesus Cristo, não é verdade? Como Gálatas está escrito. Mas Jesus, ele falou em Mateus 5,17, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. A lei diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse em Mateus 5,17, não vim revogar a lei, vim cumprir.
Paulo disse em Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Amém? Uau! Nós falamos isso na aula anterior. 613 ordenanças. A Torá hebraica revela a lei. Os 10 mandamentos é o resumo da lei toda. Se um homem, Tiago fala, transgredir uma só ordenança, ele transgride toda a lei. Então, Jesus disse, não vim revogar, mas cumprir. E na lei, está escrito, ama o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse, em João 13, 34, 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Uau! Uau! Eu quero dizer para você, Jesus disse, se você amar um ao outro, como eu te amei, verdadeiramente é o meu discípulo. Mas sabe, amados irmãos, às vezes é difícil para nós amar uns aos outros como Jesus nos amou. É difícil. Ele nos amou incondicionalmente. Um amor incondicional. Sabe? Ele não exigiu nada em troca. Ele simplesmente nos amou como nós estávamos. O que acontece muitas vezes em nossas vidas, como homens e mulheres de fé nascidos de novo? Nós muitas vezes exigimos arrependimento dos outros, exigimos reparações dos outros, exigimos que os outros nos amem. Infelizmente, isso acontece o tempo todo em nossas vidas. A nossa carne não quer amar como Jesus nos amou. Por isso, Gálatas 5 fala que há um conflito entre a carne e o Espírito. O Espírito Santo nos batizou no corpo. Somos membros individuais deste corpo, o corpo de Cristo. Batizados no corpo, colocados no corpo pelo Espírito Santo, dotados de dons espirituais. E muitas vezes nós não colocamos em prática o que Deus nos fala por meio da palavra de Deus, por falta de submissão ao Espírito Santo que nos selou. Porque se nós submetermos ao Espírito Santo no nosso dia a dia, nós vamos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Não exigindo nada em troca. O amor não exige nada em troca. O amor incondicional, o amor ágape, o amor de Deus revelado na cruz do Calvário em nosso benefício. Ora, vós sois corpo de Cristo, batizados no corpo pelo Espírito Santo, colocado no corpo pelo Espírito Santo, dotado de dons espirituais. Olha, amados irmãos, nós fomos colocados no corpo. E sabe, por isso devemos amar uns aos outros, como Jesus nos amou, dando a sua vida em favor dos outros. Nós somos membro do corpo de Cristo, colocado no corpo pelo Espírito Santo. Mas também, olha comigo aqui, nessa aula número 5. Então, João 3, Jesus diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amém? Não exigindo nada em troca. Às vezes nós pegamos no pescoço do irmão e da irmã que nos feriu, que nos magoou. Não faça isso de novo, se você fazer isso eu vou te perdoar. Ame incondicionalmente. Perdoa incondicionalmente. Libere o perdão. Nós vamos falar sobre isso também, porque nós somos parte do corpo de Cristo. Batizados no corpo. Colocados no corpo pelo Espírito Santo. E quando um membro deste corpo sofre, todo o corpo sofre. E quando um membro é exaltado, todo o corpo se alegra, se regozija. Mas também, a palavra de Deus fala em 1 Pedro capítulo 2, abre lá comigo. 1 Pedro capítulo 2. E nós que fomos batizados no corpo, colocados no corpo pelo Espírito Santo, e que nos guia no nosso dia a dia,
o Espírito Santo também nos ensina que nós somos pedras num edifício espiritual. Um edifício espiritual. A terceira pessoa da Trindade divina, o Espírito Santo, atuando 24 horas na vida do novo crente, para que na vida do crente, daquele que é nascido de novo, para que ele faça da palavra de Deus rema na sua vida, ou seja, prática na sua vida. Submetemos ao Espírito Santo, e o Espírito Santo usa a palavra de Deus para que ele seja exaltado através das nossas vidas. Em 1 Pedro 2, versículos 5 e 6 está escrito: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, as Escrituras está escrito: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Nós somos membros do corpo, colocados no corpo, dotados de dons espirituais, mas nós somos pedras num edifício espiritual. Somos pedras num edifício espiritual. Pedras. Nesse edifício espiritual, imagina um prédio. A pedra angular que dá todo o suporte, toda a segurança a esse edifício é Jesus Cristo. É Jesus. Ele é o nosso fundamento. Nós somos pedras no edifício espiritual, nascidos de novo, selados pelo Espírito Santo, batizados no corpo pelo Espírito Santo, membros uns dos outros, individualmente membros uns dos outros, e pedras nesse edifício espiritual. O que conecta você e eu como pedras nesse edifício, um do outro, no edifício são várias pedras. O que nós colocamos aqui? Para cimento, né? A massa de cimento vai nos dando suporte, massa de cimento, né? Que vai dar o que? Estrutura para que o prédio não caia. Então, o que liga uma pedra na outra é a massa que dá liga, né? O cimento, não é verdade? Então, e que cimento é esse que dá liga entre eu e você como edifício espiritual no corpo de Cristo? Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o que dá liga. O amor, que é o vínculo da perfeição. Entre uma pedra e a outra, o amor é o cimento, é o que dá liga, é o que nos faz firmes uns com os outros. Por isso Jesus disse: outro mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então o amor incondicional, um amor que não exige nada em troca, um amor que liberta, um amor que salva, um amor que nos faz mais que vencedores, por meio daquele que nos regenerou, nos fez novas criaturas e nos colocou no corpo, o Espírito Santo. Uau! Isso é fantástico. Você está na África, ou em qualquer outro, nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo. Você é nascido de novo, você é membro desse corpo, membro desse edifício espiritual. E estamos conectados uns com os outros. Você e eu estamos conectados uns com os outros. Você está conectado comigo, eu com você, com todos aqueles que são nascidos de novo, como pedras no edifício espiritual. Estamos conectados uns com os outros. E todos nós, que somos nascidos de novo, conectados uns com os outros, estamos conectados em Jesus e Jesus conectado em nós. Ele como a pedra angular, a pedra que dá sustento
sustentação a esse edifício espiritual que somos nós. Uau! Isso é fantástico, né? É profundo. O Espírito Santo está o tempo todo atuando em nossas vidas. O tempo todo. Nós somos, em 1 Pedro 2, 9 e 10, nós somos sacerdotes santos. Somos parte de uma nação de sacerdotes santos. Somos, né, como está em 1 Pedro 2, versículo 9 e 10, nós somos uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, 1 Pedro 2, 9 e 10, olha lá. Vós sim, opa, 1 Pedro 2, 9, versículo 10, vós sim, você sim, nós sim, vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, para que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, porque nós somos colocados no corpo, pelo poder do Espírito Santo. Ele nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Nós nascemos de novo, fomos batizados no corpo, somos membros uns dos outros desse corpo, somos pedras no edifício espiritual, estamos conectados uns com os outros, e o amor incondicional que nos dá liga uns com os outros. Estamos conectados uns com os outros, conectados a Jesus Cristo e Ele conectado a nós. Olha, isso é fantástico para nós nessa manhã. Como é possível para nós? Como é possível para nós amar uns aos outros incondicionalmente, perdoando uns aos outros? O amor de Deus, o amor ágape, o amor com que Jesus nos amou na cruz do Calvário. João 3,16, porque Deus amou você e eu de tal maneira, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Em Jesus nós temos a vida eterna. De tal maneira Ele nos amou. Efésios capítulo 2, versículo 12. Antes, nós não éramos povo, como está em 1 Pedro 2,10. Antes, nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Efésios 2, versículo 12. Estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Mas Deus nos amou com um amor eterno, um amor incondicional. Na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. E Deus deu seu Filho para morrer a nossa morte. E Ele morreu por nossos pecados. Ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Então, ame incondicional. Ame a pessoa ao seu lado. Ame aquela pessoa que te magoou. Ama aquela pessoa que pisou no seu dedinho, que doeu. Perdoa. Libera o perdão. Jesus disse, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei, com amor incondicional. Também Paulo disse em Colossenses capítulo 3, olha o que Paulo disse, não só amar uns aos outros, mas também nós devemos perdoar uns aos outros, como Jesus nos perdoou. Como Ele nos perdoou, Colossenses 3, versículo 12 e 13, está escrito, revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, nós vimos que Jesus disse, outro mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como Ele nos amou. Amar uns aos outros como Ele nos amou. Jesus disse. Número 2, Paulo disse, perdoai
uns aos outros, como Jesus te perdoou. E como foi que Jesus nos perdoou? Não lembrando mais dos nossos erros e pecados. Ele pagou a nossa dívida com o pecado. Toda aquela dívida que pesava contra nós, que nos gerava condenação, culpa. Colossenses capítulo 2, versículo 14, está escrito: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Todos os nossos pecados, todos os nossos erros. 1 João 2:2. Ele morreu pelos pecados de todos nós. E ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. E a prova que a obra consumada foi aceita. A justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus. E a ressurreição de Jesus é a prova que a justiça de Deus foi satisfeita. Por isso, nós estamos aqui hoje estudando a palavra de Deus. Como membros do corpo, como pedras no edifício espiritual, nós amamos uns aos outros, como Ele nos amou. E perdoamos uns aos outros, como Ele nos perdoou. Não lembrando mais dos nossos erros e fracassos. Isaías 43, 25. Dos seus pecados, não lembro mais. Não devemos carregar um fardo que Jesus não chamou nós a carregar. Que é de culpa, condenação, de mágoas, de ofensas, alguém que nos machucou no passado. Não devemos carregar esse fardo, devemos levá-lo à cruz. O que Jesus disse em Mateus 11, 28 e 29? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O jugo é suave, o fardo é leve. Esse é o de Jesus que nós devemos carregar. A obra está consumada. Levemos a Ele todas as nossas frustrações. Não vamos carregar algo que não nos chamou a carregar. Em Tito, capítulo 2, olha lá comigo, Tito, capítulo 2, nós estamos falando aqui um pouco como introdução, como o Espírito Santo nos usa no corpo de Cristo, como ele nos traz entendimento como pedras no edifício espiritual. Nós somos homens e mulheres espirituais, nós temos o selo do Espírito Santo em nós. Em Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14 está escrito: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos nós. Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos nós, a todos os homens, educando-nos para quê? Renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha, Jesus se deu por nós. Se deu por nós, a fim de nos remir de toda a nossa iniquidade e purificar para si mesmo um povo de propriedade exclusiva. Um povo separado para Deus. Um povo selado pelo Espírito Santo de Deus. Um povo que é capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Um povo que, sabe, foi
regenerado, purificado. Então, educando-nos, Paulo fala aqui para Tito, educando-nos, para que, negadas as impiedades e as paixões mundanas que impedem-nos amar uns aos outros incondicionalmente, perdoar uns aos outros incondicionalmente. A graça de Deus se manifestou na cruz do Calvário, quando Jesus se deu por nós, por amor a nós. Ele veio aqui na terra por você, por mim. Jesus veio aqui na terra por nós. Ele foi obediente em tudo, por amor a você, por amor a mim. Ele foi preso em meu lugar, em nosso lugar. Ele foi surrado e coroado com uma coroa de espinho no meu lugar, no nosso lugar. Ele foi pregado na cruz por amor a você, por amor a mim, em nosso lugar. Ele morreu na cruz por você, por mim, em nosso lugar. Jesus foi o nosso substituto. E a palavra substituto aqui no grego, para nós hoje, é a palavra, essa palavra aqui, deixa eu apagar aqui. A palavra no grego para substituto é a palavra H, eu escrever como está aqui, H-Y-P-P-E-E, IP, para substituto. Jesus nos substituiu na cruz do Calvário. Nós merecíamos morrer na cruz por causa dos nossos pecados. Mas Jesus foi o nosso substituto. Ele é o Cordeiro de Deus que foi na cruz em nosso lugar. A palavra hiper significa em favor de, 2, em benefício de, 3, em lugar de, 4, para o bem de. Então a palavra hiper no grego, em favor de, em benefício de, em lugar de, para o bem de. Então quando Jesus foi na cruz, ele foi o nosso substituto, foi em nosso favor, em nosso benefício, no nosso lugar, para o nosso bem. Ele foi o nosso substituto. Significa que Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, quando nós é que merecíamos ir na cruz. Somos parte de um povo de propriedade exclusivamente de Deus, batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, capacitados pelo Espírito Santo. Somos pedras no edifício espiritual, né? E o amor de Deus, ele é que nos dá liga um ao outro. Então somos amados por Deus incondicionalmente, um amor que não exige nada em troca, um amor que se dá em favor do outro. E esse é o amor que Jesus disse: novo mandamento vos dou. Nós que temos o selo do Espírito Santo, somos pedras no edifício espiritual. Podemos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, perdoar nós mesmos. Libere o perdão, não carregue algo que Deus não chamou a nós a carregar. 1 João 4,20 fala: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Sabe, ame uns aos outros incondicionalmente. Ame, perdoe, né? O que faz a diferença em nossas vidas é o amor. Amamos uns aos outros, como Jesus nos amou, um amor que perdoa, que sofre junto, que se coloca em lugar do outro, um amor que não exige nada em troca. Somos discípulos de Jesus e amamos uns aos outros, temos comunhão com Deus e uns com os outros. Uau! Amém? Amados irmãos, todos nós, eu, você, todos nós, todos aí nessa sala, ou que estão assistindo, né, via internet, todos nós, filhos de Deus, nascidos de novo, lavados pelo sangue de Cristo, todos nós, do membro mais fraco, do membro mais forte,
no corpo de Cristo. Todos nós estamos sujeitos a um dia cair, errar, pecar, fracassar. Todos nós estamos sujeitos a cair. Você e eu, cada um de nós. Porém, o que nos faz diferentes das pessoas do mundo, que não são nascidas de novo, é que podemos nos levantar de novo por causa da obra que Jesus fez por nós no Calvário, em nosso lugar, em nosso benefício, em nosso favor, para o nosso bem. Nós podemos levantar de novo e de novo. Podemos levantar de novo e de novo. Em alguns irmãos, na vida de alguns irmãos que caem, eles levantam imediatamente, eles confessam seu pecado, sacodem a poeira e para a frente. Mas na vida de outros irmãos, leva um tempo maior, mas tem como se levantar. Há cura para o povo de Deus, e essa cura vem da cruz do Calvário. A obra consumada, uma única vez por toda a eternidade, em nosso benefício. Às vezes é difícil amar uns aos outros como Jesus nos perdoou, porque nós exigimos algo em troca, nós exigimos que as pessoas se arrependem, nós exigimos que as pessoas mudem de atitude. Jesus não exigiu nada de nós, ele simplesmente foi na cruz por nós. Um amor incondicional, um amor ágape, um amor que liberta, que cura, que transforma. Somos parte da família de Deus, somos corpo de Cristo, somos sacerdote real, somos nação santa, somos pedras vivas, povo de propriedade exclusiva de Deus, e por isso somos homens e mulheres espirituais e devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Este precisa ser o nosso pensar, meditar como alunos, como filhos de Deus, como membros do corpo de Cristo, meditar cada dia em nossas vidas o quanto nós somos importantes no corpo. Assim sendo, não vamos sofrer nem carregar fardos que Jesus não chamou-nos a carregar. Por isso Jesus disse, outro mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que vos perdoais uns aos outros, como o Senhor Jesus vos perdoou. Paulo disse em Filipenses 3,13, uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que adiante de mim estão. Então o Espírito Santo nos capacita no corpo para que possamos viver uma vida sem culpa, sem condenação, uma vida ativa no corpo de Cristo, como membros de um edifício espiritual. O Espírito Santo nos dá sabedoria, nos dá discernimento para amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Ele levanta cada um de nós, do mais fraco ao mais forte. O Espírito Santo atua de tal forma que cada um de nós somos importantes no corpo de Cristo. Por isso, ame uns aos outros, como ele nos amou. Perdoa uns aos outros, como ele te perdoou. Não lembrando mais dos seus erros e fracassos. Liberando o perdão, liberando as ofensas, as mágoas que tiveram no passado, por causa do amor incondicional de Deus, que foi revelado na cruz do Calvário, em nosso benefício. Amém? Aleluia? Então, o Espírito Santo, ele está agindo o tempo todo no corpo e nas nossas vidas como membro desse corpo. Mas também o Espírito Santo, ele atuou no ministério de Jesus, aqueles 3 anos de Jesus aqui na terra. O Espírito Santo foi crucial na vida e ministério de Jesus, desde a concepção e o crescimento de Jesus, passando por sua capacitação para o ministério no batismo, até a realização de milagres e a vitória sobre as tentações. O Espírito Santo é quem concede poder, autoridade e sabedoria para o ministério, além de ser o sustentador do ministério terreno e da ressurreição de Jesus. Pensa comigo nessa aula número 5. O Espírito Santo atuou o tempo todo, desde a concepção de Jesus. O Espírito Santo agiu na concepção de Jesus, gerando no ventre de Maria. Isso fez de Jesus o unigênito, nascido de forma única
e gerada diretamente pelo Espírito Santo, que ele formou e deu um corpo em santidade. Onde está escrito isso? Mateus capítulo 1. Mateus, no Evangelho de Mateus, olha lá, Mateus capítulo 1, olha lá comigo. Então, para nosso entendimento, vou apagar aqui, ok? Para o nosso entendimento, nessa aula de número 5, para o nosso entendimento, Mateus, o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o Messias de Israel, o Hamashia ben Davi, o Messias filho de Davi. Então, o livro de Mateus apresenta Jesus como o Messias. O livro de Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. Como servo sofredor. O livro de Lucas apresenta Jesus como o homem divino. O homem divino. E o livro de João apresenta Jesus como o divino homem, como o próprio Deus. No verbo era o verbo. João 1, só para lá. Eu sei o versículo de qual, mas para não falar nenhuma palavra errada. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1. Deixa eu chegar lá. Aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, João apresenta Jesus como homem, como divino homem, como o próprio Deus. Então, Mateus apresenta Jesus como Messias, Marcos como servo sofredor, Lucas como homem divino e João como divino homem. Amém? Só para nossa instrução, para nossa... Eu sei que os irmãos sabem disso. Provavelmente o pastor Jerônimo já estudou, já ensinou sobre isso, né? Mas Mateus 1,18 está escrito. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi aquele que gerou Jesus no ventre da Maria. Ou seja, não teve participação nenhuma do homem na concepção de Jesus. Então, Mateus 1,18, né? Jesus foi concebido diretamente no ventre de Maria pelo Espírito Santo. E isso traz para nós algo interessante que a palavra de Deus nos ensina. Por exemplo, Jesus cresceu e se fortaleceu sobre a ação e poder do Espírito Santo. Em Lucas 2,52, que apresenta Jesus como o homem divino, Lucas 2,52 está escrito: e crescia Jesus com sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E o Espírito Santo é aquele que dá sabedoria, aquele que dá poder, aquele que estava ali atuando o tempo todo no crescimento de Jesus. Tá? No início do ministério de Jesus, o Espírito Santo atuou. Nós vamos falar um pouco sobre a profecia, sobre a concepção de Jesus, né? Nós estamos falando sobre isso nesse momento, né? O Espírito Santo na vida e ministério de Jesus. No início do ministério, né? No batismo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, capacitando-o para o ministério. Em Mateus capítulo 3, vamos lá, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 15 a 17, está escrito: mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Olha,
o Espírito Santo desceu sobre Jesus, capacitando-o para o ministério. Vamos falar sobre isso mais um pouquinho daqui a pouco. Né? E o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Né? Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, onde venceu as tentações através do poder do Espírito e da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, né, para que ele passasse pela tentação. Durante o ministério, após as tentações, Jesus retornou para realizar seu ministério com autoridade, agindo no poder do Espírito para curar e expulsar demônios. Em Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19 está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aqui estava cumprindo uma profecia de Isaías capítulo 61. Né? Olha lá, Isaías 61. Vou abrir lá Isaías 61. Olha lá que fantástico. Quando ele estava lá, onde? Na Samaria. Não, na Samaria. Ele estava lá em Nazaré. Em Nazaré. Isaías 61, versículo 1 a versículo 3. Vou ler para vocês Isaías. Isaías, 700 anos antes de Jesus vir. Tá, irmãos? Nós vamos falar sobre Isaías um pouco mais na frente aqui, sobre as profecias. O Espírito do Senhor, Isaías 61, versículo 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ao pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías 61. Agora, Jesus, em Nazaré, na sinagoga, ele abriu a palavra de Deus e caiu em Isaías 61 e ele disse, versículo 18 e 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha, cumpriu literalmente essa parte, porque o Espírito Santo o capacitou, dando sabedoria e discernimento e mostrando e revelando que Jesus é o cumprimento das promessas do Velho Testamento. Então o Espírito Santo é a fonte da sabedoria para o ensino e as ações de Cristo. Amém? Vamos dar um tempo aqui nessa aula número 5, parte 1, né? Uns 10 minutos, 15 minutos de intervalo. Nós voltaremos daqui a pouco com a segunda parte. Né? Olha, realmente a palavra de Deus é fantástica. Né? A palavra de Deus, ela realmente alimenta a nossa fé. O Espírito Santo nos dá a alegria de dar as boas-vindas sempre à palavra de Deus. E isso é que nos faz diferentes na vida, no dia a dia das pessoas lá fora. Nós somos crentes, salvos pela graça de Deus, nascidos de novo, homens e mulheres de fé. Somos parte do corpo de Cristo, capacitados pelo Espírito Santo. Somos membros do edifício espiritual, pedras no edifício espiritual. O que liga entre nós é o amor de Cristo, o amor incondicional, um amor que liberta, que transforma, que cura, que perdoa. Estamos conectados uns com os outros por meio do Espírito Santo. Somos diferentes uns dos outros, mas unidos pelo mesmo Espírito.
como está em 1 Coríntios 12. Somos parte desse edifício espiritual, estamos conectados uns com os outros, conectados em Cristo Jesus como a pedra angular, e Ele está conectado em nós. Amém? Então vamos dar um intervalo de 10, 15 minutinhos e já voltamos daqui a pouco. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.